Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre cefaleia, a famosa dor de cabeça. Quem é que nunca teve um episódio de dor de cabeça? Mas se você sofre diariamente com essa dor, já tomou uma atitude sobre isso? Sabe como lidar? Sabe que a característica dessa dor pode significar alguma coisa para esse tratamento? Hoje quem tira as nossas dúvidas sobre o assunto é o Dr. Vitor Fiorini. Ele é médico, neurologista, vai explicar tudo para nós. Não saia daí, o Consulta ao Doutor está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar sobre cefaleia, a famosa dor de cabeça. Você que está em casa, fique à vontade para participar deste programa. Muitas pessoas pediram para que a gente falasse sobre este assunto. Chegou o momento, já anunciei nas nossas redes sociais. Você pode ligar para cá no 0 Operadora 11 3337 5886, 3337 5886, ou então participar pelo facebook.com/consulta ao doutor, ou então no facebook.com/Denise Luque. Fique à vontade para deixar sua pergunta no comentário do post que fala o tema do programa, na nossa linha do tempo, ou então mandar sua mensagem de maneira particular. Não tem problema se você não quiser ser identificado, qualquer que seja o tema e o dia aqui do programa, manda sua mensagem em inbox, que eu vou ficar feliz de poder te ajudar com informação, mesmo sem falar o seu nome aqui. É sempre uma maneira de agradecimento, um carinho, falar o seu nome, de onde você nos assiste, mas quando você não quiser ser identificado, mas sem pergunta, por favor, mande sua pergunta, isso não é um problema no Consulta ao Doutor. Participe também pelo Instagram, aliás, tem várias fotos lá no meu Instagram, @DeniseLuque. Siga o perfil, curta as fotos, tem conteúdo que é exclusivo lá do Instagram, outro que eu compartilho, né? Coloco a postagem também no meu Facebook, mas vai lá no @DeniseLuque e não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, youtube.com/DeniseLuque. Vou ficar muito feliz com você se inscrevendo aí no canal. Hoje eu recebo o Dr. Vitor Fiorini, médico neurologista, docente do curso de medicina da Universidade de São Camilo. Doutor, é um prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Hoje a gente fala sobre cefaleia, famosa dor de cabeça, né? Eu perguntei quem é que nunca teve um episódio de dor de cabeça, porque algumas pessoas podem não sofrer com dores de cabeça, mas uma vezinha, no fim do dia, do cansaço, todo mundo já teve, né? Se não teve, vai ter. Praticamente 100% das pessoas vão ter alguma dor de cabeça durante a vida. A maioria das pessoas que procura a gente tem dores mais fortes. As dores mais fracas acabam não vindo para a gente, né? Elas acabam ficando, a pessoa ou nem se medica ou se automedica uma ou outra vez e acabam não procurando o atendimento. Mas a maioria das pessoas, quase 100%, vão ter pelo menos uma vez na vida um episódio de dor de cabeça, né? Agora, esse episódio que você falou do fim do dia, né? Então, dessa vez que a pessoa até imagina qual é a causa, né? O dia foi puxado, o dia foi corrido, a gente sabe o que causou aquela dor de cabeça, né? Não busca ajuda. Isso, na verdade, não é um problema quando é um fato isolado. Não costuma ser um problema se for isoladamente. O problema é quando ela costuma ser mais frequente, né? Aí isso acaba gerando, a pessoa deixa de fazer certas atividades, ela deixa de ter vida social, ela acaba perdendo oportunidades por causa disso, ou tem um desempenho ruim no trabalho. Mas se for uma coisa leve, isso não acaba sendo um problema, não. A gente sempre fala para não se automedicar, mas aquele analgésico que está em casa, aconteceu uma vez, a pessoa achou que deveria tomar, resolveu o problema, e não é algo que acontece no dia seguinte, no outro, e também não vai aumentando as doses. Não costuma ter problema. É sempre um risco se automedicar, porque
às vezes a pessoa acha que um analgésico é um analgésico simples, mas às vezes ela é alérgica, pode ter reação alérgica, às vezes ela está grávida e não pode tomar determinadas medicações e não sabe que está grávida, ou às vezes ela toma uma outra medicação que tenha conflito com um analgésico. Então, ela fala, eu vou tomar, ou ouviu falar, porque o remédio que o vizinho toma diz que é bom. A Academia Brasileira de Neurologia acabou de publicar um estudo que foi feito com voluntários pelas redes sociais. Foi feito 100% pelas redes sociais. Perguntava se você tomaria medicamento passado por uma outra pessoa que não é profissional da saúde, ou se você indicaria um medicamento para esses tipos de dores mais simples. E mais da metade das pessoas falaram que sim, ou que tomaram por indicação de um amigo, de um parente, ou que indicaram para outras pessoas. O que não é o aconselhável, é até perigoso, né? Uhum. Aliás, esse cuidado que se deve ter até com data de validade de medicação. Às vezes o médico prescreveu algo, você tem na sua casa, mas há quanto tempo esse remédio está na sua casa? Né? Então, checar isso sempre. E eu já vi isso acontecer várias vezes. Eu sou um pouco chata com remédio. Acho que isso é até bom para a minha saúde, porque eu evito tomar, segundo, só tomo os que eu já tomei porque eu sou um pouco sensível, mas estou compartilhando isso porque às vezes você está no trabalho, tem uma dor de cabeça, a pessoa fala, eu tenho um remédio aqui para dor de cabeça, você não sabe nem qual é, a pessoa já tirou do blisterzinho, já colocou na sua mão. E isso acontece, se eu já vi isso acontecer, isso acontece outras vezes também. Então, acho que é um cuidado que a gente deve ter nessa questão aqui, né? Então, falou qual é, mas estava na gaveta, será que estava armazenado também da maneira certa, né? Quanto tempo estava ali também? Será que não vale a pena comprar um outro remédio um novo, né, para você administrar? Porque eu acho que não vale o risco do estrago que um remédio vencido ou, enfim, pode trazer, né? Agora, você falou de vida social que pode ficar abalada, a pessoa que perde o interesse aí porque está com dor de cabeça, diminui o rendimento, às vezes, no trabalho. E a fase que a gente vive, o rendimento no trabalho tem que ser 100%, Sim. porque está todo mundo, né, lutando aí para manter cada um o seu emprego. Eu queria abordar essa questão primeiro. Hoje as pessoas têm buscado mais rápido o médico quando elas têm episódios frequentes de dor de cabeça por conta disso, ou você percebe que o cenário atual do Brasil não mudou tanto essa questão? Existem alguns empecilhos, né? O acesso à saúde não é fácil, né? Então, mesmo para pessoas que têm plano de saúde, às vezes você vai marcar consulta com um especialista e demora semanas, meses, não tem essa facilidade. O que acaba acontecendo muitas vezes, as pessoas indo para os prontos-socorros, sobrecarregando indevidamente um setor, um serviço que não deveria comportar esse tipo de pacientes que não estão sofrendo agudamente. Eu não estou com uma dor nesse momento tão intensa para eu precisar tomar um medicamento na veia. Essa é a função do pronto-socorro, né? Eu estou com uma dor, tomei um remédio em casa, aliviou, mas eu fiquei preocupado e aí acabei vindo. Essa não é a função do pronto-socorro. A função do ambulatório é essa, né? Do serviço com agendamento, uma consulta com o especialista, essa é a função adequada do ambulatório. Então, às vezes as pessoas acabam não indo atualmente porque tem este empecilho de não conseguir marcar. De outra maneira, tem pessoas que vão até serviços de busca na internet e tentam se autodiagnosticar, que também é um perigo, porque as pessoas falam, eu vou pôr aqui os meus sintomas, eu vou ver, aqui fala que eu tenho que fazer um exame. Ela vai no clínico dela, eu vim aqui porque eu quero fazer tal exame, porque eu vi no Google que eu devo fazer o exame porque eu tenho esses sintomas. E isso acaba também sobrecarregando de forma indevida. E tem pessoas que, por causa desse motivo, se recolhem, acabam não indo atrás e deixam passar coisas graves, que são importantes, que deveriam ter sido atendidas, né? Então, eu não tenho uma resposta pronta para lidar se as pessoas estão procurando mais ou menos. Elas têm acessos diferentes aos serviços de saúde, né? Joia. Tem telespectadora na linha, quem fala conosco é a Kay de São Paulo. Já a gente atende a Kay, que está na linha para falar conosco. Ela tem uma pergunta que é bastante interessante.
A Cristina ligou para cá da Bahia, antes da Kay, que vai entrar conosco falar ao vivo. Diz que na adolescência, doutora, ela teve bastante dor de cabeça. Mas agora passou, ela tem 66 anos. Pode acontecer de, numa fase da vida, ter muita dor de cabeça e depois acabou? Nas mulheres, há alguns tipos de dor de cabeça, principalmente a enxaqueca, que é um tipo bem comum de dor de cabeça, tem muita associação com o ciclo hormonal. Então, num período que a mulher é fértil, que vai da adolescência até por volta dos 50 anos, em que ela produz bastante estrógeno, existe uma relação que, nesse período, ela apresenta mais episódios de dor de cabeça. E é muito comum, pelo menos metade das mulheres, quando atinge a menopausa, deixa de ter crises de dor de cabeça, principalmente quando essas crises são de enxaqueca, que é um tipo específico. Então, é possível, é bem possível que ela deixe de ter dor de cabeça a partir dos 50 anos. Ótimo. Vamos falar com a telespectadora Kay, está na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Kay, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Não, é que eu gostaria de saber como me livrar dessa dor de cabeça e vômito que eu tenho todo mês. Eu já tenho 60 anos e não consigo me livrar disso. Duas vezes você tem isso? 2 vezes ao mês você contou que tem essa dor de cabeça com vômito? Isso, 2 vezes. Aí depois do mês passa, eu tô livre disso aí. Tá joia. Obrigada, Kay. Doutor, Então, 60 anos, 2 vezes por mês ela tem dor de cabeça com vômito. Então, dores de cabeça que acontecem 2 vezes ou mais por mês, existem, dependendo do tipo de dor de cabeça, existe a indicação de usar uma medicação diariamente, que a gente chama de preventivo ou profilático. Então, tem vários tipos de medicação, a maioria delas não foi inventada para dor de cabeça, elas foram inventadas para outras doenças. E aí o paciente usa essa medicação por um tempo determinado pelo médico, baseado em outras doenças que ela apresenta. Então, um exemplo é paciente que tem problema de pressão alta e toma um remédio para pressão. Determinados medicamentos para tratamento da pressão alta podem ser usados para prevenir dor de cabeça, mas isso é uma escolha do médico da paciente, baseado nesses quesitos. Essa medicação usada diariamente, ela tende, com o tempo, a prevenir a recorrência dessas crises. Então, ela pode se beneficiar do uso prolongado dessas medicações. Então, ela usaria o remédio diariamente e aí essas crises diminuiriam em frequência, deixariam de ser 2 vezes por mês. Isso é só o médico que cuida, que vai poder ter que fazer várias perguntas, tem que examinar, eventualmente pedir exames, né? Não pode deixar de tomar esse remédio. Se ela para o remédio, ela tem dor de novo? Se ela usar por um tempo curto, a tendência é que volte isso a acontecer. Se ela usar por um tempo prolongado, pode ser que ela se livre definitivamente. Isso é muito variável, né? Agora tem que estar bem acompanhada, Sim, né? sem Senão, dúvida. se no primeiro mês ela já tem um resultado positivo Pois é. e para. Isso é muito sozinho, comum acontecer. As pessoas falam, eu melhorei, e depois voltam porque voltaram a ter a dor. Melhorei rapidamente, nesse mês, 2 meses não tive, aí parei de usar e aí daqui a um mês volta a ter tudo de novo. Isso acontece, é porque a pessoa não seguiu adequadamente o tempo de tratamento recomendado. Agora, você contou aqui pra gente que ter dor de cabeça 2 vezes ao mês ou mais. Então, a partir de 2 episódios no mês, já te chamam a atenção. E olha que 2 é pouco, né? Tem gente que sofre todo dia com dor de cabeça. O pessoal me conta que, Denise, faz 20 anos que todos os dias eu tenho dor de cabeça. Você imagina como isso afeta a vida dessa pessoa, né? Agora, 2 episódios já te chamam a atenção. A partir de 2 já chama a atenção. O que você recomenda para que o tempo passa rápido demais, né, doutor? De repente você não sabe se foi no mês passado que você teve o último episódio ou se foi no comecinho do mês. Anota para não esquecer, se a pessoa perceber que tem uma frequência. A gente, no consultório, entrega para o paciente uma folha que a gente chama de diário da dor de cabeça. Então, tem os dias do mês e numa coluna, numa linha, as colunas, e as linhas com horário que aconteceu a dor, a intensidade, se foi leve, intensa, se foi média, se teve algum desencadeante, por exemplo, tomou álcool, ou não dormiu, ou passou por um estresse, se precisou tomar uma medicação. Então, a gente recomenda
entrega para o paciente na consulta. Se o paciente não recebeu essa folha e for a primeira vez, é bem interessante que ele já vá ao médico com esse diário anotado. Olha, no dia tal eu tive dor desse jeito, durou tantas horas, aliviou com medicamento, no outro dia vai anotando sempre na mesma folha. Isso é uma forma bem organizada de avaliar como é que foram as dores, esse diário, e isso ajuda bastante o médico tomar a decisão adequada, né? É muito importante, isso realmente é muito bom. A questão da intensidade da dor é totalmente subjetivo. Sim. Então, eu posso ser muito resistente à dor e, para mim, uma dor que seria muito forte para outra pessoa, para mim, eu falo, nem é tão forte assim. É avaliado aquilo que o paciente, a dor Sim. de cabeça naquele indivíduo. É um desafio para qualquer médico poder quantificar, dizer quanto de dor se é leve, se é moderado ou intenso. Então, a gente usa alguns parâmetros nessa análise, por exemplo, necessidade de usar medicamento, necessidade de interromper a atividade para a pessoa estar no trabalho e ela consegue continuar trabalhando adequadamente, mesmo com a dor, então a gente classifica essa dor como leve. Se a pessoa precisa interromper a atividade ou fazer uma pausa, já é moderada. Agora, se a pessoa precisa ir para casa, deitar, ficar num quarto escuro e não consegue fazer nenhuma outra atividade, precisa do repouso, aí já é uma intensidade maior, já é considerada mais forte. Então, a gente usa isso subjetivamente. A mesma dor para uma pessoa, ela pode ter um comportamento diferente na outra pessoa. Isso depende de uma série de emoções, depende de percepção da dor, depende de genética, depende do estado emocional. São vários fatores juntos que contribuem para a pessoa perceber ou não a dor. A característica da dor é muito importante para você? Também, sem dúvida. Então, dependendo do tipo de dor, tem pessoas que têm dor em choque. Essas dores em choque falam a favor de determinadas doenças. Por exemplo, a neuralgia do trigêmeo, que é uma dor em choque que dá na face, ela é típica. Então, a pessoa fala, eu sinto uma dor que é um choque na face que é desencadeada, por exemplo, pelo ato de barbear, de fazer a barba. Então, isso é típico de neuralgia do trigêmeo. Tem várias outras possibilidades, mas é o típico. A pessoa que sente dor de um lado só da cabeça e a dor é latejante e ela, na maioria das vezes, precisa parar o que está fazendo, deitar, porque se ela se mexer, a dor piora. É acompanhada de enjoo, de náusea, muitas vezes de vômitos. O barulho incomoda, a pessoa olha a luz, parece que tem o dobro de luzes que ela está vendo, que a gente chama de fotofobia. Esse tipo de dor é típico da enxaqueca. Tem pessoas que têm dor mais na região de trás da cabeça, perto do pescoço, na nuca. É uma dor mais em peso, ela não é tão intensa, a pessoa consegue trabalhar, ela dura vários dias, até às vezes uma semana. Essa dor é do tipo que a gente chama de cefaleia, do tipo tensão, né? Que ela tem esse nome porque ela é relacionada à contração dos músculos aqui do pescoço. Muitas vezes a gente examina o paciente e esses músculos estão mais enrijecidos, como se fosse uma contratura muscular de atleta, né? E aí isso está associado à dor também. Então, o tipo de dor fala muito a favor de determinados diagnósticos. Você não pode nem fazer certos diagnósticos se não tiver caracterizado como é a dor do paciente, né? Entendi. Então, quem sofre com a dor de cabeça já sabe a característica da dor. Se acontece uma dor diferente, é motivo de voltar ao médico? Então, está fazendo um tratamento, está controlando, mas nos episódios que a pessoa ainda tem daquele tipo de dor de cabeça, a dor é a mesma. Por acaso acontece uma dor que é diferente, é motivo de voltar? Sim, existe uma situação que a gente chama que são os sinais de alerta nas dores de cabeça. Quando a pessoa tem determinadas situações e ela tem uma dor de cabeça, a gente recomenda que ela vá o mais breve possível ao médico. Então, a pessoa tem a dor sempre do mesmo jeito e passou a ter uma dor de um jeito diferente, sei lá, a dor era sempre latejante do lado direito da cabeça e agora está doendo a testa e ela é em peso
teve febre, então ela deve procurar um médico porque a dor já está num aspecto diferente do que ela habitualmente tinha. Isso é uma informação muito importante, é um dos principais sinais de alerta, uma dor de cabeça com uma nova característica. Outra dor de cabeça que é importante é uma dor de cabeça que a gente fala de início súbito. A pessoa estava sem dor e dentro de poucos segundos a dor atinge a intensidade máxima e ela se mantém, como se tivesse sofrido uma explosão dentro da cabeça. Então, cefaleia ou dor de cabeça de início súbito também é um sinal de alarme que deve fazer o paciente procurar o atendimento médico o mais rápido possível. E a pessoa que tem uma dor sempre no mesmo padrão, mas naquela vez foi a mais intensa da vida, a intensidade, ela nunca doeu nesta mesma intensidade. Sempre doeu no mesmo lugar, com náusea, com a luz incomodando, o ruído incomodando, eu precisava deitar, mas dessa vez está mais forte do que antes. Isso também é um sinal de alarme que faz o paciente ter que procurar o atendimento do médico, né? Entendi. Doutor, tem várias perguntas chegando aqui. O que eu quero entender, enquanto eu me preparo para dar um recadinho, eu vou caminhar até lá, vai respondendo daqui enquanto eu chego lá, doutor. Se afasta coisas mais graves antes de dizer para o paciente, olha, o que você tem é uma dor de cabeça, algo mais crônico, e aí nós vamos ficar controlando essa sua dor de cabeça, porque passa pela cabeça do paciente, além de muita dor, que ele possa ter, por exemplo, um tumor no cérebro. Queria entender isso, se ele vai ficar tranquilo com relação a, se ele não tem um tumor cerebral, já dá uma tranquilizada, às vezes até diminui já um pouco a dor de cabeça. De repente, se ele estava com essa pulga atrás da orelha, né? Às vezes um caso na família, enfim. Queria entender como que é isso, afastar o que é mais grave primeiro. A informação mais importante para você poder dizer que o paciente não tem um tumor cerebral é há quanto tempo ele tem essa dor de cabeça. Se ele falar assim, eu tenho essa dor de cabeça do mesmo jeito há mais de um ano, então a chance de ser um tumor cerebral é menor do que 1%. Então, se você tem uma dor de cabeça que é idêntica há muito tempo, há mais de um ano, é baixíssimo o risco de você ter um tumor cerebral. Outras informações em relação ao estado de saúde, por exemplo, eu tenho dor de cabeça igual padrão enxaqueca, e a minha mãe tem enxaqueca, e meu irmão tem enxaqueca, e todo mundo tem enxaqueca do mesmo jeito. Então, muito provavelmente, a sua dor vai ser enxaqueca também. Outra coisa é quando o médico examina, faz o exame clínico, examina coração, pulmão, a parte neurológica e descobre que o paciente está tudo bem, não tem alteração nenhuma, então também fala contra ter tumor cerebral. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre cefaleia, que é a dor de cabeça, que a gente conhece popularmente. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Vitor Fiorini, médico, neurologista, também docente do curso de medicina da Universidade de São Camilo. Doutor, chegou uma pergunta aqui, a gente não está falando ainda do tratamento, mas não tem problema, porque essa pergunta aqui vem numa hora boa. Você já falou de alguns remédios utilizados aí que eles foram criados para serem administrados para outras doenças e aí às vezes são utilizados para tratar também a cefaleia, né, a dor de cabeça. Aí o Nilson Fernandes te faz uma pergunta aqui. Algumas pessoas, por conta das dores, têm verdadeiros coquetéis de remédios. Essa composição não acaba viciando ao invés de levar à cura? Essa dependência não desencadeia outras doenças? Sim, é muito comum. Para você ter uma ideia, algumas estimativas dizem que 3% da população do mundo é viciada em analgésico para dor de cabeça. Então, de cada 100 pessoas do mundo, 3 são viciados em analgésicos. Eu vou lhe falar que tem pessoas que falam assim, eu não passo um dia sem ter uma dor de cabeça. E eu não passo um dia sem atender alguém que tenha dor de cabeça diária, principalmente com uso crônico e a gente fala até abusivo de analgésicos. Então, a pessoa começa a ter uma dor que se prolonga e aí vai fazendo uso do analgésico por conta própria
e eles são de fácil acesso, você vai à farmácia, ele está ali, na hora que você vai pagar, você pega o blister e já leva, já compra. E tem pessoas que falam que é a balinha. Eu ando como se fosse balinha, porque eu não passo um dia sem tomar 2, 3. Isso, além de ter o efeito, dependendo do analgésico, do anti-inflamatório, efeito sobre a saúde de outros órgãos, por exemplo, o estômago, o rim, também tem o efeito de causar vício. E aí a falta do remédio no corpo se manifesta como uma nova dor de cabeça. Então a pessoa toma o analgésico e aí passa o efeito e aí ela tem uma dor de cabeça que a gente chama de rebote, porque o corpo está pedindo mais analgésico. Então, assim como a pessoa que fuma se sente mal quando está com falta da nicotina, a pessoa que toma analgésico cronicamente tem dor de cabeça porque está com falta do analgésico. Isso é um dos maiores desafios, porque o tratamento é parar de tomar analgésico. E a pessoa vai falar, mas eu vou ter dor de cabeça. Então, ela precisa passar por um profissional especializado em dor ou em neurologia, ou um clínico que tenha o treinamento para lidar com esse tipo de caso e que seja orientada em como parar, em que usar para substituir e quais medicamentos ela pode usar. E eu, por exemplo, oriento os meus pacientes uma carta para ele ir ao pronto-socorro, porque muitos médicos, infelizmente, não são especialistas, eles tratam só a emergência, e eles vão com essa carta dizendo, olha, em caso de dor de cabeça, e você deve usar tal medicação. Então, medicações controladas, que só podem ser passadas por médico e não são compradas espontaneamente na farmácia, precisam de receita controlada. Isso é muito importante, porque esse tipo de problema da pessoa que tem dor de cabeça diariamente traz um impacto tremendo na vida. Ela perde sérias oportunidades, tem desempenho ruim no trabalho, ela lota, por exemplo, serviço de medicina do trabalho porque não consegue trabalhar ou sobrecarrega o INSS. Então, isso tem um custo, tem afastamento, né? Sim. Afastamento por causa disso. Não tem nenhum trabalho brasileiro que meça o custo da dor de cabeça para o governo, mas tem trabalho europeu que é da ordem de bilhões de euros por ano que se gasta com perda de dias de trabalho com pessoas que têm dor de cabeça. Com certeza, o custo é altíssimo. E aí é fácil de você comprar esses remedinhos, esses analgésicos na farmácia, né? E eles têm apresentações muito semelhantes, então de repente você compra até o que não era o que você estava acostumado a comprar e aí você tem outros danos também, né? A Mary faz uma pergunta aqui. Ela conta que tem dores de cabeça quando dorme à noite e à tarde. Aí ela acorda louca de dor de cabeça. Pergunta o que pode ser. Não sei se é dormir muito, né? Porque ela não conta quantas horas ela dorme, né? Mas pode existir acordar com essa dor de cabeça? Sim. Existe um tipo de dor de cabeça que é mais comum em pessoas por volta dos 50 anos, que chama cefaleia hípnica, que a pessoa dorme e aí durante o sono ela acorda porque apareceu a dor. É uma dor desencadeada pelo sono. Uma doença muito rara. O mais comum é a pessoa ter um problema chamado apneia obstrutiva do sono, que é uma dificuldade de respirar à noite. Ela é associada à obesidade, geralmente, e aí existe o espaço por onde o ar passa para ir do nariz e da boca até o pulmão, ele fica mais estreito. Então, por isso que fala que é obstrutivo. Então, chega menos ar ao pulmão durante as respirações noturnas. Durante o dia você está de pé, sentado, então você respira, você dribla essa obstrução inconscientemente. Mas à noite, como você respira no automático, você não consegue driblar. Então, o ar passa pelo espaço mais estreito, gera o ronco. Então, o ronco é um sintoma obrigatório em quem tem essa doença. E aí a pessoa oxigena mal o sangue à noite, oxigena mal o cérebro, isso pode gerar dor de cabeça. O mais comum é que a pessoa tenha essa dor de cabeça pela manhã, quando se levanta, mas ela pode ter a dor de cabeça à noite. Tem um outro tipo de dor de cabeça que chama cefaleia em salvas, que é mais comum em homens. Chama salvas porque, igual salva de palma, a pessoa tem várias crises de dor de cabeça num curto período, às vezes 1 ou 2 meses durante o ano, e aí a pessoa pode acordar à noite por causa dessa dor de cabeça, né?
E tem outras doenças, isso dependendo das características da dor de cabeça, do estado de saúde do paciente, do que se encontra na hora que a gente examina, a gente monta o quebra-cabeça e consegue chegar a uma conclusão mais detalhada a respeito do caso. Mas existem essas várias possibilidades. Vamos atender a telespectadora que está na linha. Maria fala conosco de Serrolândia, na Bahia. Oi, Maria, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, minha filha, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Caiu a ligação da Maria. Maria, deixou a pergunta? A Maria acorda com dor de cabeça de madrugada. Era para ela estar dormindo. Aí na nuca começa a dor de cabeça e vem para frente, como se fosse uma explosão na cabeça dela. Ela quer saber por que isso acontece e a quem ela deve recorrer. Maria, obrigada pela sua ligação, a gente recebeu aqui sua pergunta. Espero poder te ajudar aí com a orientação do Dr. Vitor. Então, como eu falei, existem várias explicações para a dor de cabeça. Tem a cefaleia hípnica, que não tem uma causa definida, e faz a pessoa acordar. Tem a apneia obstrutiva do sono, que é um problema respiratório. Isso pode ser tratado pelo neurologista. Pode acordar, né? Pode acordar com dor. Pelo neurologista, pelo otorrino, pelo pneumologista. Você pode ter problemas da musculatura da coluna cervical. Então, se você, às vezes o travesseiro não é adequado para aquele paciente, às vezes o paciente tem artrose. Artrose eu explico que é assim. Imagina um joanete, que é aquele osso que cresce a mais no dedão do pé. Este osso que cresce a mais pode crescer a mais em qualquer lugar do corpo. Às vezes ele cresce a mais na coluna e aí a gente chama popularmente de bico de papagaio. Isso pode deixar a coluna numa posição diferente da que ela foi projetada para ficar, uma posição que não é a original. Então, às vezes a curvatura é de mais ou de menos, ela tem uma curvatura normal, a coluna cervical. Às vezes ela fica reta e isso gera tração nos músculos. Os músculos são programados para ficarem numa determinada posição. E ao longo das horas, numa posição muito ruim, às vezes dormindo, isso pode gerar dor. Principalmente essas dores mais aqui atrás, né? Que irradiam para frente, isso costuma ser algum problema da cervical. Obviamente que eu não vou falar para ela qual o diagnóstico sem examiná-la. O ideal é que ela procure um médico para que ela possa ser examinada, mas tem essas várias possibilidades, né? E não deixar de procurar o especialista. E você já procurou algum dia? Porque eu também recebo aqui, Denise, já fui ao médico. Acontece que o problema não melhorou. Volta ao médico e conta para ele que o tratamento que foi estipulado não deu resultado, né, doutor? Porque senão o médico não vai adivinhar o que aconteceu, você não voltou, né? A gente escolhe o tratamento baseado em estatísticas, né? Então, tal tratamento funciona para a maioria das pessoas, mas nos próprios estudos onde eles foram feitos, foram testados esses tratamentos, nenhum deles foi 100%. Então, algumas pessoas melhoraram, outras não. Então, existe sempre uma segunda opção, uma terceira opção, uma quarta opção. Então, às vezes, se o paciente fica trocando de médico, e aí, cada vez ele vai tendo a primeira opção de novo. Isso é ruim. Às vezes, é melhor voltar no médico inicial, porque ele já tem o plano B, ele já tem na cabeça programado, vou dar este porque esse funciona para a maioria das pessoas. Mas se não funcionar neste caso, eu vou usar o meu plano B, que é esse. Então ele já tem esta possibilidade, né? E aí o paciente troca de médico e começa todo o raciocínio de novo, a montar o quebra-cabeça de novo, né? Isso é fundamental. Ótimo. Fernanda Cristina Nogueira diz: boa tarde, sinto muita pressão e dor em cima da cabeça e na testa. Não sei se tem a ver com a coluna, mas muitas vezes tenho até ânsia de vômito. Como lidar com isso? Boa tarde, Fernanda. Então, dor por causa da coluna não costuma dar náusea, né? A dor que costuma mais dar náusea é a enxaqueca, que é uma doença benigna. A questão é que, sem poder examinar, fazer os testes neurológicos que a gente faz no consultório, não vou conseguir tirar grandes conclusões. Você tem 1000 possibilidades. Se você pegar a classificação das dores de cabeça, é um livro
dessa grossura, tem várias possibilidades. E muitas delas se encaixariam nesse quadro. Então, precisaria mesmo de uma consulta ideal para poder fazer o diagnóstico. Para quem não tem acesso ao especialista, a gente sabe que hoje a realidade é que é difícil marcar consulta com um especialista. Se for um caso mais grave, lógico que esse encaminhamento ele vai mais fácil, né? Mas em muitas vezes o clínico geral consegue dar esse andamento? Sim, sem dúvida. Dor de cabeça é considerada a doença neurológica mais comum. O mínimo que o clínico geral tem por obrigação é saber tratar os tipos de dores de cabeça mais comuns. Eu dou aula na faculdade de medicina, lá do Centro Universitário São Camilo, e a primeira aula teórica que eu dou no curso, no 4º ano, é sobre dor de cabeça, e todas as provas eu falo, vou cobrar dor de cabeça. Eu sei que não se deve falar o que se pergunta na prova, mas, porque eles vão ser clínicos gerais, mas é o mínimo que eles têm que saber, é o mínimo tratar dor de cabeça. Com certeza a demanda vai ser grande. Sem dúvida, sem dúvida. Se eles quiserem viver só atendendo casos de dor de cabeça, eles vão conseguir pelo resto da vida. Mas é bastante comum, é bastante importante e é bastante... Durante a fase de formação do médico, além dessas aulas teóricas que eles têm 1 ano e meio, 2 de treinamento em serviço. Então, eles fazem parto, eles ajudam em cirurgias, eles aprendem procedimentos e eles atendem centenas de pacientes com dor de cabeça. Então, eles vão ter, pelo menos para os casos mais simples, eles vão ter a consciência e a tranquilidade de poder atender, e espera-se que eles estejam atentos para achar os sinais de alerta para poder encaminhar para o especialista, né? Sim. O André Lopes Fernandes diz: boa tarde. Há 6 meses tive um traumatismo craniano e os médicos disseram que foi uma lesão extradural, que não precisava de cirurgia. Há alguns dias comecei a sentir uma dor na região acometida. Há possibilidade de ser alguma coisa relacionada ao trauma? Então, acho estranho esse diagnóstico. O hematoma extradural geralmente costuma ser uma situação de tratamento cirúrgico. Talvez eles queira dizer hematoma subdural. Existem dores de cabeça que ocorrem dias depois de determinados traumas. Os traumas mais graves, curiosamente, não causam dor de cabeça depois de um tempo. O trauma que leva o hematoma extradural, que é a formação de sangue entre o osso e uma das meninges que envolve o cérebro, é decorrente de um trauma grave. Você tem um sangramento interno por dentro do crânio. Então, é um sangramento, costuma ser um trauma razoavelmente grave e, na maioria das vezes, é de tratamento cirúrgico. Esse tipo de dor de cabeça, esse tipo de trauma não gera dor de cabeça posteriormente. O que acaba gerando dor de cabeça são traumas mais leves. Por exemplo, você se abaixou e foi pegar um negócio e bateu a cabeça no armário, e aí é comum isso depois gerar uma dor de cabeça. A gente não sabe bem por que isso acontece, mas dores de cabeça podem surgir depois de traumas mais banais, mais simples. Elas duram alguns dias, algumas semanas, e sempre que a pessoa tem dor de cabeça depois de um trauma, é aconselhável que ela procure o atendimento de um especialista, porque pode ser, em determinadas situações, uma complicação do trauma. Mas 6 meses depois do acidente, é pouco provável que tenha relação com o episódio. Se ele falasse que foram 6 dias depois, possivelmente ele teria relação. Vamos atender a Rita, está na linha, fala conosco de Piem, no Paraná. Oi, Rita, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu tô com uma dúvida aqui, doutor, que está me incomodando. Eu tenho um problema no fígado, tenho o fígado gorduroso, né? Tenho também problemas com a diabetes e tenho dor de cabeça diariamente. É constante essa dor, sabe? É uma dor assim pulsante. Tem horas que ela dói de um lado, tem horas que dói de outro, tem horas que dói em cima da cabeça. E daí, como o senhor falou, faço uso indiscriminado de analgésico, né? Um vai fazendo efeito, vou partindo para o outro e assim tô indo. Eu gostaria que o senhor me tirasse a dúvida, né? Eu não entendi. Você faz esse uso Ela faz o uso de analgésico. É bem provável que a sua dor seja decorrente do uso
dos analgésicos, mas eu não consigo bater o martelo de lhe falar isso sem lhe examinar. Em relação à gordura no fígado, não costuma ter relação com a dor de cabeça. A gordura no fígado não costuma ter relação e o diabetes também não costuma ter relação com a dor de cabeça. Obrigada, Rita, pela sua pergunta. Melhoras. Um beijo para o pessoal aí de Piem, no Paraná. A gente sempre tenta, doutor, relacionar um problema ao outro. Aí você falou dessas pancadas banais na cabeça, né? Mas tem um prazo para isso acontecer, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que eu já recebi pergunta do público. Pessoa que tem uma dor de cabeça crônica, e aí a mãe ou um parente aí mais velho e próximo fala assim, tranquilo, é porque quando você era pequeno, ou quando você era pequeno, você sofreu um acidente ali, bateu a cabeça, caiu do beiralzinho, bateu a cabeça quando era pequeno. Com certeza é isso. Não é assim, não passam 30 anos para sentir essa dor de cabeça, né? Não costuma ter relação quando são... Geralmente são dias ou semanas, né? Existe uma dor de cabeça que acontece em gente de bastante idade, que já tem um certo grau de atrofia, e ela acontece até 3, 4 semanas depois de um acidente. O que acontece nessas pessoas é que, eventualmente, pelo cérebro estar atrofiado e o crânio ser fixo, ele não aumenta nem diminui de tamanho, então o espaço entre o cérebro e o crânio pode se acumular um pouco de sangue ali nessa região e formar até um hematoma. E aí isso acontece ao longo dos dias, das semanas, e aí dias depois a pessoa pode ter dor de cabeça, uma dor de cabeça nova, diferente das que ela teve. Dor de cabeça que começa em pessoas de idade, idosas, inéditas, elas também são consideradas sinais de alerta. Uma pessoa com mais de 50 anos que começou a ter dor de cabeça e não tinha antes, precisa procurar o atendimento também. Mas dizer que uma dor de muitos meses ou muitos anos tem relação com uma dor que apareceu depois, não. É lenda. A Diná Ferreira relaciona a dor de cabeça que ela tem quando ela acorda com o frio. Diz que ela tem... Te pergunta, por que ela tem dor de cabeça quando ela acorda, quando está frio? Existem pessoas que têm dores de cabeça desencadeadas pelos mais diferentes motivos. Então, tem dor de cabeça desencadeada por comer chocolate, que é uma tragédia, né? Ter dor de cabeça por comer chocolate. Eu jamais teria coragem de dizer para uma pessoa, olha, não coma chocolate. Vamos tratar essa dor de cabeça. Pois é. Tem pessoas que têm dor de cabeça quando tomam vinho. Tem pessoas que têm dor de cabeça se dormem demais. Tem pessoas que têm dor de cabeça se dormem de menos. Que é mais comum quando se dorme de menos, mas para quem tem enxaqueca, dormir demais é um fator desencadeante. Tem pessoas que têm dor de cabeça por determinados perfumes. Tem pessoas que têm dor de cabeça porque está mais calor. Tem pessoas que têm dor de cabeça porque está mais frio. Então, cada uma tem um desencadeante específico, né? Tem uma telespectadora aqui, te pergunta, doutor, a Ivete Marcolan, ela te pergunta se quem tem lúpus pode ter problemas neurológicos. Aí, aproveitar que o nosso tema você fala é dor de cabeça, né? Quem tem lúpus ou doenças autoimunes tem mais dor de cabeça? Sim. Tem um dos sintomas do lúpus, é manifestação neurológica, né? Não era o intuito do programa, isso é uma conversa comprida. Sim, dá para fazer um programa. Manifestações do lúpus. Que para quem é leigo não sabe, o lúpus é uma doença que a gente chama de autoimune, que a própria pessoa produz anticorpos que, em vez de atacarem vírus, bactérias ou protegerem de ter tumores, esses anticorpos atacam as próprias células das pessoas em vários órgãos. Então, ela pode ter problema no rim, pode ter problema na pele, nas articulações e podem ter problemas neurológicos, tanto no cérebro, na medula, nos nervos, né? E essas pessoas tomam várias medicações. E algumas dessas medicações, que servem para baixar a imunidade, podem dar dor de cabeça. Isso é um ponto. Quem tem lúpus pode ter, por exemplo, problemas nas meninges, que são capas que envolvem o cérebro. Elas podem dar dor de cabeça. Quem tem lúpus pode ter
problemas em determinados nervos que estão no crânio que podem dar dor de cabeça. Então, é uma infinidade de motivos. Agora, quem tem lúpus também está bem acompanhado, bem de perto acompanhado por especialistas para saber de tudo isso e tratar também. Né? O lúpus é uma doença que precisa ser vista sempre pelo reumatologista, que é um médico especializado nisso. Esse o clínico geral talvez já não consiga cuidar com tanto sucesso quanto o reumatologista. Uhum. Doutor, as perguntas não param aqui, mas eu queria aproveitar, esse bloco já está terminando, mas queria dar início aqui já à enxaqueca. Eu sei que tem bastante coisa para a gente falar de enxaqueca. Enxaqueca é diferente de dor de cabeça? Como é que diferencia o diagnóstico? Porque para o leigo é uma dor de cabeça, está doendo, né? Como é isso? Até porque eu acredito que a família tem que estar sabendo do que se trata também, porque às vezes a família sofre junto com quem sofre de enxaqueca. Então, dor de cabeça é uma dor que afeta essa região dos olhos para cima, da orelha para cima e aqui atrás, onde cresce cabelo. Se for do olho para baixo, a gente fala que é dor facial, né? Então, nessa região da cabeça, numa linha que passa entre os olhos e os ouvidos para baixo e para trás, a gente chama de dor de cabeça. Existem vários tipos de dor de cabeça e um tipo principal é a enxaqueca. Então, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, né? É nem você falar Fusca e carro. Fusca é um tipo de carro. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. É um tipo bem comum, é o segundo tipo mais comum. Só fica atrás da cefaleia do tipo tensão, que é mais comum, mas a gente não atende tantos casos porque ela é uma dor mais leve, a cefaleia tipo tensão. A enxaqueca já costuma ser uma dor mais intensa, com sintomas de náusea, de vômito, a pessoa precisa parar o que está fazendo. Então, a enxaqueca acaba incomodando muito mais do que a cefaleia tipo tensão. E ela é um tipo de dor de cabeça. Então, não se deve usar enxaqueca e dor de cabeça como sinônimos. Uma faz parte de um grupo que é o outro. Sim. Agora, para tratar a enxaqueca, antes de falar do tratamento, que a gente vai falar no próximo bloco, para encerrar esse bloco aqui, muita enxaqueca é relacionada à alimentação, doutor. Você falou do chocolate aí como desencadeando a dor de cabeça. Eu conheço algumas pessoas que não podem consumir determinado tipo de alimento porque a consequência é uma crise de enxaqueca. Aí a pessoa, na crise de enxaqueca, não vai trabalhar, não consegue sair. Se ela tem uma festa importante, uma premiação, ela vai receber um prêmio no fim de semana. Se tinha aquele ingrediente dentro do que ela vai consumir, perdeu a premiação, ela não consegue mais. Então, queria aproveitar e abordar por que está tão relacionado. Tem uma explicação da alimentação com a enxaqueca? A enxaqueca, ela é causada por uma reação dos vasos sanguíneos do cérebro. E esses vasos sanguíneos, eles reagem contraindo e dilatando de uma forma anormal em quem tem enxaqueca. Se essa reação for mais exaltada do que o tolerável, a pessoa vai ter dor. E existem alguns gatilhos para que essa reação seja mais exacerbada. Assim como uma pessoa que tem bronquite, tem asma, não pode com determinadas substâncias, por exemplo, pó, pólen, perfumes, porque o brônquio contrai demais, a pessoa com enxaqueca, determinadas substâncias desencadeiam essa contração anormal dos vasos sanguíneos do cérebro. Então, tem pessoas que têm desencadeantes dos mais variados, de perfume, a sono, a alimentos, a bebidas, a refrigerantes, com cola principalmente, a estimulantes, café. Café, ele tem o lado vilão e o lado mocinho. Tem pessoas que, quando tomam café, têm dor de cabeça. E tem pessoas que tomam café para melhorar a dor de cabeça. Isso é verdade principalmente nas pessoas que tomam muito café diariamente. Aí elas podem ter uma dor de cabeça, uma enxaqueca por falta de cafeína. E alguns medicamentos comercialmente disponíveis têm cafeína e são usados para tratar a dor de cabeça. Então, o café é o mais famoso dessas substâncias todas. A cafeína é a mais importante desses desencadeantes e do tratamento também. Vamos atender o telespectador? Quem fala conosco é o Adilson,
de Sinop, no Mato Grosso. Oi, Adilson, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo à Consulta ao Doutor. Fique à vontade, pode fazer sua pergunta. Seguinte, eu tenho 64 anos e há mais de 6 anos que eu tenho dor na cabeça. Tá. Eu já usei o CEPAP porque era problema de apneia, mas já faz uns 3 anos que eu uso muito mais o CEPAP, porque a apneia realmente desapareceu. E agora, há mais de 2 anos, a minha cabeça tem voltado à noite, de manhã. Volta de manhã, quer dizer, você falando aí que realmente as pessoas estão com dor de cabeça de manhã. Uhum. Eu tenho levantado com muita dor de cabeça. A pergunta não é todo dia, vamos dizer que é 3 vezes por semana. Né? Então a pergunta é o seguinte, se realmente eu for usar o CEPAP no orçamento, me ajudaria, né? E eu tomo um medicamento que é o único que está cortando a minha dor na cabeça, chama Ixilato, e até o nome, que fala sumaproteína. Né? Se eu continuo tomando esse medicamento, que é o único que corta a dor. Né? Então a pergunta que seria essa, se pudesse me informar, eu agradeceria. Obrigada, Adilson. Um beijo para você, pessoal de Sinop, no Mato Grosso. Doutor, ele tinha a apneia e aí parou de usar o aparelho, a dor piorou. Então, possivelmente a dor tem relação com a apneia. E possivelmente ele voltando a usar o CEPAP, que é o tratamento da apneia, vai melhorar. Para quem não sabe, o CEPAP é um aparelho que você coloca uma máscara ou no nariz e na boca. Ele tem uma mangueira ligada na eletricidade e ele é programado para quando a pessoa estiver dormindo, só usar dormindo, jogar um ar com uma determinada pressão e essa pressão vence aquele estreitamento que existe na garganta no paciente que tem apneia obstrutiva. E aí a pessoa oxigena normalmente o pulmão durante a noite. Para quem tem apneia, e um dos sintomas durante o dia de quem tem apneia, além de ter sono durante o dia, é ter dor de cabeça, usar o CEPAP pode melhorar a dor de cabeça. Isso não é obrigatório. Pode ser que ele tenha apneia, que o CEPAP melhore a apneia e que não melhore a dor de cabeça. E ele precisa ver se não tem outra doença que está levando a dor de cabeça. Existem dores de cabeça que começam depois dos 50 anos. O tempo passou, de repente ele tem tem um outro problema. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente vai focar mais em enxaqueca, falar dos tratamentos, quais são as novas possibilidades para tratar. Será que a pessoa consegue, ao primeiro sinal de que ela vai ter uma crise de enxaqueca, naquela semana importante de trabalho ou da faculdade, da escola, entender que é uma crise, tomar medicação e não ter essa crise, passar por esse momento trabalhando, estudando, vida normal? Até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre cefaleia. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Vitor Fiorini, médico neurologista, está explicando tudo aqui para nós. Nesse bloco a gente foca mais na enxaqueca, que tem, olha, tantas pessoas mandam perguntas para cá sobre enxaqueca. Dá para fazer um programa só sobre enxaqueca, já está convidado, doutor. Obrigado. Para vir aqui explicar para a gente focar o programa inteiro em enxaqueca. A Edneia de Santo André, aqui em São Paulo, diz que o marido dela, doutor, sente muita dor de cabeça, todos os dias. Só que ele também tem tontura, bastante relacionada, ao mesmo tempo com a dor de cabeça. Ela quer saber se é só dor de cabeça ou se pode ser enxaqueca. Pode ter associação, pode não ter associação, porque dor de cabeça e tontura são duas situações bastante comuns. E tontura a gente fala que é um sintoma que tem 1000 explicações. Sintoma é o que o paciente sente, não é um diagnóstico. Assim como cefaleia é o que o paciente sente, não é um diagnóstico. Se você perguntar para o médico o que eu tenho, ele responder cefaleia, não se satisfaça com isso. Você
precisa dar o nome da cefaleia. A cefaleia é que nem febre. Você está com pneumonia e tem tosse, febre, e a pessoa fala, não, você tem febre. Isso não é um diagnóstico, febre é um sintoma, cefaleia é um sintoma, não é o nome da doença. Enxaqueca é um nome de doença que dá dor de cabeça. Tontura é um sintoma, não é uma doença. Mas existem dores de cabeça que são associadas a tonturas. E a mais comum delas é a que a gente chama de enxaqueca vestibular. O sistema vestibular é um componente do cérebro que coordena o nosso equilíbrio. E ele fica junto com a parte do cérebro que coordena a audição. Então, é o mesmo nervo praticamente. Eles têm uma localização muito parecida. Então, às vezes a pessoa tem um problema de audição e tem problema de desequilíbrio. E a pessoa que tem enxaqueca vestibular, ela tem crises de tontura que são associadas ou não a dores de cabeça. Então, ela pode ter a crise de tontura longe do evento de dor de cabeça. Mas pode ser que ela tenha dor de cabeça por um motivo e a tontura por outro motivo. E aí, só uma consulta vai poder dizer exames, o paciente tem que ser examinado para poder se diagnosticar corretamente qual situação é. Se a dor de cabeça e a tontura estão juntas ou se elas são fenômenos independentes de duas doenças diferentes. A pessoa ligou para cá, está fazendo um tratamento, doutor, com um anticoagulante, por um problema que ela tem. Tem 72 anos. E agora ele está com muita dor de cabeça. Ela quer saber se o medicamento, que é o anticoagulante, pode desencadear a dor de cabeça, o que ela tem que fazer? Anticoagulante é uma medicação que serve para afinar o sangue, né? Então a gente usa para prevenir doenças como trombose. Então a pessoa tem uma trombose na perna, a gente dá anticoagulante para essa trombose não sair da perna e ir para o pulmão, dar uma embolia pulmonar. Ou a pessoa tem uma arritmia no coração e precisa tomar anticoagulante para não formar um coágulo no coração e espalhar para outros órgãos. Tem pessoas que têm determinadas doenças genéticas do sangue, que o sangue é mais grosso, precisa tomar anticoagulante. Então, geralmente, quem toma anticoagulante tem uma doença potencialmente séria que obriga a tomar anticoagulante. O anticoagulante, por si, não dá dor de cabeça. Mas uma pessoa que está usando anticoagulante que tem dor de cabeça deve falar isso para o médico, porque existem várias possibilidades. Uma delas é que o anticoagulante tenha causado um sangramento em algum lugar. Isso é uma possibilidade. Geralmente, quando é um sangramento cerebral por causa do anticoagulante, a pessoa passa mal na hora, é uma coisa instantânea. Ela se sente mal e ela tem que ir ao pronto-socorro. Ela não consegue ficar em casa porque ela tem vários sintomas. Agora precisa ver qual é o motivo que faz ela tomar o anticoagulante e qual é a doença e qual é o tipo de dor de cabeça que ela tem. Deixa eu aproveitar, fazendo um rastreio aqui, então tentando fazer o diagnóstico de a causa da dor de cabeça ou da enxaqueca, por exemplo, fazendo os exames, você pode ter outros achados nesses exames que não necessariamente têm a ver com esse problema que você apresenta, com o sintoma, né? Independente de qualquer coisa, trata-se algo grave? Sim. Se é algo grave, sim, tem que tratar. Às vezes você pede o exame para descartar uma coisa e encontra outra por acaso. E aí, se é potencialmente grave, tem que ser tratado, sim, claro. Voltar sempre ao médico, que ele vai orientar. Sim. Porque a gente não aguenta, né? A gente pega o exame, vai na internet, digita. E é incrível como tem tudo na internet. Você digita o sintoma e aparece tudo. Uma coisa que a gente sempre vê, assim, diminutas, discretas áreas de alteração na ressonância que podem corresponder à gliose. Então, a pessoa com o passar dos anos, com pressão alta, aparecem umas alterações no cérebro que são benignas, não significam doença nenhuma. Aí ela vai lá e vê causas de gliose, ela vê lá esclerose múltipla, cirurgia, AVC, isso que, aí ela fica apavorada.
Aí ela vem já com o exame aberto, desesperada, aí você olha e fala, era só isso? Puxa. Então, o médico tem a capacidade de discernir na hora que vê o exame se é grave ou não, mas não se tire conclusões a respeito de laudos de exame sem falar com o médico, isso é perigoso. O Marcos Aurélio Oliveira diz, boa tarde, está assistindo o programa. Ele sempre tem vertigens e logo após ele tem a dor de cabeça. Ele parabeniza aqui o programa. A vertigem não está necessariamente relacionada... Quem tem a enxaqueca costuma ter vertigem? Não, se a pessoa tiver enxaqueca vestibular, que é um tipo de enxaqueca, ela pode ter a vertigem associada à enxaqueca. Então, existem dois tipos de enxaqueca, a enxaqueca comum e a enxaqueca com aura. Aura é um sintoma neurológico não doloroso que vem junto com a dor de cabeça. O mais comum é visual. É importante até eu falar isso, porque 25% das pessoas que têm enxaqueca com aura. Então, as pessoas frequentemente que têm enxaqueca com aura visual referem que apresentam alterações na visão, como se fossem linhas zigue-zague, ou como se estivesse vendo um espectro então, em volta da imagem, fica borrada. E ela é progressiva, começa num ponto e vai crescendo, e depois espalha para outra vista. E isso dura minutos, não passa de 1 hora, e depois melhora espontaneamente. Mais frequentemente, logo depois que ela passa, começa a ver a dor de cabeça, mas tem pessoas que têm esse fenômeno da aura durante a dor de cabeça, ou até depois, ou mais raramente isoladamente, fora das crises de dor de cabeça. Um dos tipos de aura, apesar da aura visual ser a mais comum, um dos tipos de aura é a aura vestibular, que a pessoa refere crise de vertigem, que é aquela tontura que roda tudo muito rápido. E aí pode estar associado. Se a pessoa sempre tem vertigem e depois tem a dor de cabeça, é muito provável que seja enxaqueca vestibular, com a aura vestibular. Agora, me preocupa um pouco as alterações visuais e a pessoa ainda não ter o diagnóstico da enxaqueca, porque ela pode estar dirigindo, de repente esse é até o trabalho dela, né? E aí faz o quê? Porque eu conheço algumas pessoas que têm enxaqueca e antes de buscar o controle, a pessoa tinha que parar o carro, porque ela, primeiro que dá medo a pessoa continuar dirigindo sem estar segura ali do que está enxergando, né? A partir do momento que se tem o diagnóstico, isso fica mais controlado? Então, a pergunta que eu deixei no bloco anterior, para a gente ver para esse bloco, existe um momento, algo que a pessoa sinta, um sinal que ela fale, eu vou ter a crise. Então, ela consegue ter o remédio que foi prescrito pelo médico, que serve para isso, ela toma e ela passa sem crise? Pode ter 20% das pessoas, 25% das pessoas que têm enxaqueca têm, antes da aura, antes da dor, tem um sintoma que a gente chama de pródromo, que é um mal-estar, um enjoo, com uma irritabilidade, uma insônia, pode durar 24, 48 horas, pode acontecer 2 dias antes, e aí a pessoa pode tomar uma medicação nesse momento e não desenvolver a crise de dor de cabeça nem de aura. Então ela pode ter, mas é a minoria dos pacientes, até 25%. Das pessoas que têm aura, dependendo da aura da pessoa, mesmo que ela não tenha naquela frequência que eu falei de 2 vezes por mês ou mais, às vezes a gente dá remédio preventivo, porque eu tive um paciente que ele era piloto de avião. E imagina um piloto de avião com enxaqueca com aura, vai pousar, é certo que o avião é por instrumento, mas ele precisa fazer um pouso visual e ter uma aura visual nesse momento, é uma tragédia. Então, mesmo que essa pessoa tenha uma crise... A gente nem sabe esses detalhes, né? Por isso que tem 2 pilotos sempre nos aviões comerciais, né? Então, a gente sempre, nesses casos de o cirurgião, né? Numa cirurgia e tem uma alteração visual. É por isso que o cirurgião também sempre são 2 que operam, sempre tem um auxiliar. Se tiver algum problema, então, baseado nesses aspectos que a segurança dessas situações tem que ser bem estabelecida. Mas essas pessoas, elas têm já indicação de tomar um preventivo, mesmo que não tenha dor com frequência, mesmo que seja esporádico. Porque elas não podem sofrer porque elas fazem profissões de risco, por exemplo, né? Tem um tipo de enxaqueca
que a pessoa chama enxaqueca hemiplégica, é raríssima, e a pessoa fica com um lado paralisado, a aura, em vez de ficar com coisa na visão, fica um lado paralisado por algumas horas, depois melhora e ela começa a ter dor. É uma doença benigna e geralmente é familiar, tem vários casos na família. Limitante, né? Imagina a pessoa que trabalha, por exemplo, esses que trabalham limpando vidraça fora de prédio. Se tem um caso desse, ele é perigoso, não pode trabalhar nessa situação. Então, a gente, nesses casos, a gente faz o tratamento... A gente nem recomenda que se trabalhe nisso, né? E faz o tratamento preventivo já antes. Queria falar um pouquinho, doutor, como é que se começa a tratar, como é que se começa a traçar um tratamento para quem foi diagnosticado com a enxaqueca? Começa com o tratamento medicamentoso? Hoje a gente tem a opção da toxina botulínica. Queria entender isso, por favor. Então, existem três formas de abordar um paciente com enxaqueca. Uma é usar medicamentos para as crises. A outra forma é evitar os desencadeantes e, finalmente, usar um medicamento frequente que previna a crise ou até a aplicação de toxina botulínica. Então, isso vai depender de uma série de fatores. A gente monta um quebra-cabeça e decide o que é que vai se fazer. Se a pessoa tem crises esporádicas e não tem nenhuma doença e não tem nenhuma profissão de risco e não tem aura, você pode escolher tratar só com os remédios específicos. Existem medicações que são muito eficazes só para enxaqueca, não tratam outros tipos de dores de cabeça, com poucos efeitos colaterais e com alta eficácia. Você toma uma medicação e melhora rapidamente e desaparece a crise. Só que essas medicações não podem ser usadas diariamente, elas têm que ser usadas esporadicamente na crise. O uso diário delas causa vício e pode causar aquela dor de cabeça diária por abuso de analgésico. Bom, então a pessoa está recomendada, está muito bem orientada a fazer esse uso consciente, né? Nas pessoas, algumas pessoas que têm dor de cabeça em determinadas situações, por exemplo, pessoas que têm dor de cabeça quando tomam vinho. Eu tomo vinho e tem dor de cabeça. Então, a recomendação é ou não tome vinho, ou tome o vinho e tome o analgésico depois. Tem pessoas que têm enxaqueca desencadeada por esforço, até pessoas que têm enxaqueca desencadeada por relação sexual. Você não vai falar para a pessoa, não faça mais sexo para não ter dor de cabeça. Então, existem medicações que você pode usar antes do ato sexual e que a pessoa já sabe que tomando ela não vai ter a dor de cabeça, preventivamente. Usa só preventivamente antes do ato sexual. E tem a opção do tratamento com medicamentos preventivos que você usa com uma constância, né? Mesmo sem dor, para diminuir a ocorrência das crises ao longo dos meses. São medicamentos que, se você usar na hora que estiver doendo, não vai melhorar. A própria toxina botulínica, ela demora semanas para fazer, 2 semanas para fazer efeito. Então, você aplica a toxina no paciente com dor, ela vai agir só daqui a 10, 15 dias, né? Tem pontos específicos para serem aplicados? Eu trouxe até um modelo aqui. Legal. A toxina botulínica não é a primeira escolha, nem a segunda escolha para o tratamento da enxaqueca. Ela é uma opção. Na verdade, a indicação dela é quando você já tentou 3 medicações preventivas e elas não funcionaram. Ela jamais, até o momento, de acordo com as diretrizes das sociedades especializadas, ela não é indicada para tratamento, como primeira escolha para tratar enxaqueca como prevenção. Então, existem pontos que a gente aplica nos músculos da face e do pescoço. Então, tem pontos aqui perto dos olhos, tem pontos nessa região aqui das têmporas, do músculo temporal. Isso independente de onde dói mais, independente. Na crise ou não. Existe um protocolo entendi.
que foi feito baseado em estudos clínicos, e esse protocolo diz que se você quiser usar a toxina botulínica para prevenir a enxaqueca, você deve aplicar em todos esses 30 e poucos pontos. Então tem pontos na face, na região temporal, na nuca, no pescoço e aqui nessa região perto do ombro. Essa ilustração é maravilhosa para a gente entender como é extensa a dor, né, da enxaqueca. Até os especialistas falam que quem tem enxaqueca é um sofredor. Sim, sim, né? sim. Porque realmente a pessoa às vezes pena ali para descobrir e encontrar o controle, né? Sim, sim. Aqui os pontinhos estão mostrados de um lado só, mas é feito dos dois lados, independente da dor do paciente. E só para lhe dar um dado, o protocolo é feito com aplicações a cada 12 semanas, são 5 aplicações ao todo, e os pacientes que foram tratados com toxina botulínica, eles tinham, em média, antes do tratamento, 20 dores por mês, 20 dias do mês com dores de cabeça. E no fim do trabalho, em vez de 20, eles tinham 12. Melhorou 40%. Não foi uma melhora. A gente considera uma melhora significativa quando é 50%. Mas se você está sofrendo demais, às vezes um alívio de 40% é um grande alívio. E já tendo testado tudo que tem disponível, né? Imagina. Já é a quarta opção, né? Sim, sim. Então, realmente é um alívio. Agora, existe o risco da toxina botulínica não fazer mais efeito depois? Porque ela, tem esse protocolo, a cada 12 semanas aplica, são 5 sessões. Isso. E depois ela vai mais ou menos quase um ano de tratamento, depois para. Não temos dados de aplicações prolongadas, então seria a critério do médico. Mas para outras doenças, toxina botulínica é usada em várias doenças e para fins estéticos também. O que se sabe é que o organismo, com o tempo, produz anticorpos contra a toxina botulínica, porque ela é uma toxina. Então, ela faz um efeito tóxico, então a gente produz anticorpos. Então, conforme se usa prolongadamente, cada vez dura menos o efeito dela. Então, no começo dura 3, 4 meses e depois isso vai se encurtando. O importante é se manter no tratamento, buscar o especialista sempre e manter confiante que se houve uma melhora, a medicina não vai parar de evoluir também e logo a gente vai ter um outro tratamento que vai dar ainda mais resultado e a pessoa vai tentando aí encontrar esse alívio da dor, que sofrer com dor ninguém merece, né, doutor? Obrigada por ter vindo, adorei te receber aqui. Imagina. Já está convidado a voltar, a gente pode falar um dia só sobre enxaqueca, eu tenho certeza que o público vai adorar, porque tem muita pergunta chegando aqui só sobre enxaqueca. Obrigada, viu, doutor? Obrigado pela participação do pessoal pelo telefone, pelas redes sociais. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, volto sempre. Bom fim de tarde. Muito obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje, você que escolhe assistir a consulta ao doutor nesta faixa de horário. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau!